A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast, EBD em Síntese, com o momento pedagógico. A paz do Senhor, querida amada professora Sheila. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todas as professoras e professores da classe do discipulado. Estamos chegando aqui na última lição desse trimestre, né? E é uma honra e uma satisfação estarmos fazendo parte deste trabalho. Graças a Deus, querido professor, chegamos ao final de mais um trimestre, de mais um ciclo abençoado, querido professor. E a lição 13 tem como título Crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Graças a Deus, querido professor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E para a aula de domingo não vai ser diferente, temos alguns objetivos aqui. Seria falar sobre a importância da ressurreição do corpo e vida eterna, explicar a natureza da ressurreição do corpo, conscientizar acerca da vida eterna. Querido professor, a última lição deste ciclo nós estudaremos sobre a ressurreição do corpo e da vida eterna. Nós vemos aqui que é a consumação da nossa fé. E, queridos, sabendo que o encerramento glorioso de tudo quanto Jesus Cristo ensinou e o principal, o porquê dele entregar-se, né, na cruz por amor a todos nós. Querido professor e amada irmã Sheila, com a sua dica pedagógica. Louvado seja o nome do nosso Deus. A dica pedagógica que nós estamos trazendo está baseada aqui no tópico 2, no segundo objetivo, melhor dizendo, no segundo objetivo da lição, que fala sobre explicar a natureza da ressurreição do corpo. Então, muitas pessoas têm dúvida, ou podem ter dúvida, né, sobre como é que nós vamos ressuscitar, qual é o corpo que vai surgir, né, no momento da ressurreição. Então, a sugestão que eu trago para os irmãos para esta aula é produzir um cartaz, ou se não quiser produzir um cartaz em uma cartolina, e se na sua congregação tiver quadro branco, você pode escrever no quadro, no cabeçalho, né, do quadro, você pode escrever o tema Características do Corpo dos Santos Ressuscitados. Esse tema deve ficar no cabeçalho do cartaz ou no quadro. E você também, professor, professora, produza em pedaços de papel as características do corpo transformado de acordo com o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, você vai produzir em algumas tiras de papel as características do corpo e em outras tiras de papel, outros pedaços, né, de papel, pode ser post-it ou pode ser papel ofício mesmo normal, você vai colocar as referências para que os alunos eles possam ver a característica e ver que essa característica está embasada na Bíblia, né? No início da aula, você vai iniciar a sua lição e quando chegar no tópico 2, que fala sobre o objetivo 2 da lição, você vai distribuir entre os alunos esses pedaços de papel com as características do corpo glorioso que será ressuscitado e vai pedir para que os irmãos que estão com essas características lerem em voz alta e, em seguida, colar no quadro, né? Colocar no quadro com durex, se for o quadro, ou se for na cartolina, pode colocar com cola mesmo. Fica o que for mais fácil para o irmão. Pode ser também post-it, que já vem aquela partezinha que é colante. Então, quais são as características? De acordo com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. O corpo ele vai ressuscitar de forma gloriosa. Então, nós teremos um corpo glorioso, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 43, parte B. Será ressuscitado um corpo semelhante ao corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20.
será um corpo espiritual. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Será um corpo imortal, registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, tem os versículos 43, 44 e 45. Será um corpo imperecível, registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Será um corpo incorruptível, segundo o Evangelho escreveu João, capítulo 20, dos versículos 26 ao 31. E, para finalizar, o corpo ele será um corpo poderoso, segundo o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 43. Então, essa é a dica pedagógica que eu trago para os amados professores e professoras, baseados na ressurreição do nosso corpo para o arrebatamento da igreja do nosso Deus. Graças a Deus, que bênção, né? Está com certeza, sim, essa dica, estimulando os nossos novos convertidos, né? A leitura da palavra de Deus, que é importante. Querido professor, lembrando que hoje é a lição 13, nós temos bônus, sempre na lição 13, nós temos bônus para você, professor. Querido professor, para a dica da lição, né, 13, nós temos, como se trata de um encerramento do trimestre, vamos fazer um fórum com convidados, né? Você pode falar com o seu pastor, com o seu superintendente, fazer em uma sala reservada, convida um professor, outra pessoa da igreja, para falar sobre esse tema da lição 13. E o versículo base será em 1 Coríntios 15, 20. Esse fórum com convidado é muito interessante, que você, professor, faça um lanche especial para a sua turma. É? Nós vemos que, de acordo com o segundo tópico da nossa lição, a natureza da ressurreição do corpo, esse fórum ele vai ser muito interessante, porque nós vamos falar sobre o incorruptível, né? Que nós sabemos que ele é natural, que após a exposição da doutrina da ressurreição do corpo, se faça a seguinte pergunta, os alunos com certeza vão fazer, né? Como ressuscitarão os mortos e como o corpo virão? Então, será muito interessante algumas perguntas que os novos convertidos irão fazer nesta aula, e esse fórum com convidado, com certeza, vai ajudar a essas respostas, né, serem respondidas. Então, querido professor, nós vemos aqui que é o único motivo, porque a promessa da nossa ressurreição, do nosso corpo glorioso, do nosso reinar com Cristo, que é o que nós estamos aguardando, né? Nós vemos que nós temos uma esperança que um dia nós estaremos com o Senhor. Então, como a lição diz, um dia teremos um corpo próprio para habitar a dimensão de Deus, e um corpo glorioso, digno de ver o Senhor face a face. Então, querido professor, que Deus abençoe. E cremos que este trimestre foi um trimestre rico e abençoado. Então, querido, agora vai para os nossos bônus, para você, professor, que é especial, que esteve conosco durante essas 13 lições. O encerramento do trimestre da Escola Bíblica Dominical é um momento especial para refletir sobre o aprendizado e celebrar o crescimento espiritual e fortalecer os laços de comunhão entre os participantes. Então, querido, para este bônus que nós vamos dar, né, nós propomos, né, como dica, uma dinâmica aprendizado em movimento. Então, como será essa dinâmica? Você vai colocar, fazer como é que se fala? Uma atividade interativa para reforçar os encerramentos do trimestre, né? Os ensinamentos do trimestre. Então, os estudantes serão divididos em grupos, onde responderão as perguntas e ganha a equipe que mais responder. Então, querido, será muito importante já com antecedência orientar os estudantes que estudem a lição, o questionário da lição, porque terão atividades durante esse dia. Então, querido professor, seria muito interessante também, como bônus, entregar um certificado aos alunos que concluíram o ciclo como forma de incentivo, né? Você concluiu aquele segundo ciclo, vai receber um certificado, até mesmo para incentivar os demais.
Outro bônus, querido professor, seria um quiz bíblico temático, né, com perguntas referentes às lições estudadas. Como membro de cada equipe responderão por vez. Então, queridos, isso aí são bônus que nós orientamos que sejam escolhidos, né, de acordo com a sua sala de aula, para que sejam feitas como forma de estimular ainda mais o aprendizado dos seus alunos. Querido professor, como último dica de bônus, será o caça ao tesouro bíblico, né? Você vai escolher alguns versículos relacionados às aulas que foram dadas. Então, será uma busca por versículos ou itens relacionados às lições estudadas, escondidos ao redor, ao local da sala. Então, você vai esconder aquele tesouro, né? Pode ser um versículo, pode ser algo relacionado, um objeto relacionado às lições estudadas, e os alunos vão procurar e vão encontrar, e quem achar vai ganhar um mimo. E com certeza vai ser uma bênção, professor. Que Deus abençoe e que no próximo trimestre nós teremos aí ricas bênçãos, ricos conhecimentos a ser compartilhados com todos os alunos. E que Deus em Cristo nos abençoe e a nossa querida, amada irmã Sheila, com suas considerações finais e algumas orientações que ela ainda tenha para colocar aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tem sido uma alegria muito grande ter feito parte desse trabalho durante todo esse trimestre. Estamos hoje, né, agora, encerrando o segundo ciclo da lição, onde tivemos a oportunidade de conhecermos as doutrinas bíblicas que nós professamos, e com certeza, meus irmãos, queridos professores e professoras, tem sido um momento muito rico para os seus alunos que agora estão avançando, né, nessa nova fase da vida deles, depois de ter aceitado a Cristo, e estão avançando rumo agora ao terceiro trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical. Então, nesse momento de encerramento, você pode também fazer um rápido resumo das lições, rápido que eu digo porque o tempo é curto, né, de aula, e não dá para recapitular todas as lições, mas fazer ali um rápido resumo geral para que os alunos relembrem alguns temas tão importantes que foram trabalhados ao longo do trimestre. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que o seu aluno ele seja tenha a sua vida espiritual enriquecida pelas dicas pedagógicas que foram trazidas durante todo esse trimestre e pelo trabalho glorioso que você tem passado para a sua turma durante o trimestre na lição do discipulado. Que Deus abençoe a todos e que as bênçãos de Deus estejam derramadas sobre a vida de vocês. Amém. Graças a Deus, minha amada. Nós aqui agradecemos, em nome do DENEC, né, por esta participação tão gloriosa, tão abençoada, que foi com a nossa querida professora, irmã Sheila. Que Deus te abençoe, minha amada. Queridos professores, e estas são as dicas pedagógicas para a lição de hoje. E queremos pedir a você, professor, compartilhe, se inscreva, né? Envie para a sua igreja, para os seus alunos o link desta aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Queremos aqui agradecer ao nosso DENEC, né? Ao pastor Martins, a toda a diretoria, pelo apoio, e que Deus em Cristo vos abençoe, que é um privilégio servir ao Senhor com alegria. Que Deus abençoe, querido professor, e até o próximo trimestre, se Deus que em Cristo nos conceder uma outra oportunidade. Amém, querido professor.